vídeo aqui no nosso canal e hoje trataremos a respeito de um ato que nós podemos fazer ao rezar, que é muito interessante, pouca gente sabe, mas o corpo também reza diante de Deus. O modo como nós nos posicionamos, essa linguagem corporal, ela também transmite algo para Deus, não só para os outros. Então, por exemplo, quando nós rezamos, os católicos rezamos assim com as mãos postas. Você sabe de onde veio as mãos postas? Porque os judeus rezavam assim, com as mãos abertas, com as mãos voltadas para o Pai. Então era assim, os patriarcas, sempre de braços abertos. De onde que surgiu isso aqui? Surgiu na Idade Média, quando um templário, e aí nós falamos que o Brasil, aliás, não só templários, cavaleiros, os cruzados, quando a cavalaria medieval ia fazer um juramento, ela fazia, a pessoa que ia ser admitida cavaleiro, fazia o juramento com as mãos assim. Ele entregava as mãos para o suzerano, para o senhor feudal. E o senhor feudal pegava essas mãos e ali era feito o juramento. Só que aqui, antigamente era feito o crisma, a pessoa se tornava soldado de Cristo. Então o juramento não é feito para um senhor feudal da terra, mas para o senhor feudal dos céus, para Deus. Então quando você reza assim, você está lembrando do seu juramento. E como nós dissemos, o Brasil é terra de cruzados, nós somos descendentes dos cruzados, os brasileiros. Então quando nós rezamos assim, nós estamos nos conectando com aquilo que é de mais antigo na história do nosso país, nos conectando com a tradição da Santa Igreja. Então, com as mãos juntas, dando não para o senhor feudal da terra, mas para o suzerano dos céus, nós prometemos sempre lutar por ele. E ele, como que do céu, pegando as nossas mãos que estão voltadas para ele promete sempre nos proteger se nós lutamos por ele. Então, a oração com essa impostação de alma, não é com essa mão mole, para vocês verem, todas essas linhas que não são tradicionais, os fiéis e às vezes até os representantes da igreja não estão com a mão assim, não fazem parte da cavalaria, da cruzada de Deus. Eles não querem mais lembrar dessa promessa que eles fazem a Deus e que Deus faz com eles. Não, é a mão assim na barriga. Por quê? Porque amoleceu-se os costumes. A linguagem corporal já não fala mais nada, nem para os homens e nem para Deus. Então, existem estudos de linguagem corporal para ser mais persuasivo, faça assim, faça assim, coloca a mão aqui. A gente às vezes vê alguns treinos de pessoal que trabalha em avião, aí as moças com a mão assim, os rapazes com a mão assim, aqui embaixo assim, e tem um modo de falar. Quer dizer, se com um cliente você tem que receber um treinamento específico para posicionar o seu corpo, para além das palavras, você transmitir uma mensagem com o seu corpo, que dirá na hora de se colocar na presença de Deus. Todos aqueles que buscam sabedoria e que buscam a sabedoria através da filosofia têm que prestar muita atenção na atitude do corpo, que ela transmite. Transmite um sentimento nobre, um sentimento régio, o modo de estar representa toda essa busca, esse amor que ele tem pela sabedoria, busca a verdade que ele busca com a razão, o bem que ele quer com a sua vontade e a beleza que ele ama pela sua sensibilidade, ou é o contrário, é aquele modo esparramado de sentar que demonstra outra mentalidade, que não a mentalidade da verdade, outra que não a da sabedoria. Então, o modo como que ele cuida, conserva o seu semblante, o seu rosto, se cuida ou não, tudo isso influencia e mostra se nós estamos mais perto ou mais distante do caminho da sabedoria. E aqui vai uma definição de justiça. O que é ser justo? Justo é uma coisa estreita. Nossa, como essa roupa está justa? É algo estreito. O justo é o caminho estreito, reto e estreito entre dois opostos. Ou, como diria Aristóteles, é o meio termo. Não é o meio termo entre o bem e o mal, mas o meio termo entre dois excessos.
Então, entre a covardia e a imprudência, enfim, lançar-se sem medidas, existe a coragem. Por isso que em alguns filmes, desenhos, uma frase que se diz muito é a seguinte: coragem não é ter medo, mas é agir quando se deve agir, mesmo tendo medo. Então, agir sem ter medo é imprudência. E ter medo e não agir é covardia. Então, a coragem é o agir quando se deve agir, enfrentando o medo. Então, é o meio termo, é o caminho justo. E esse caminho prudente, a prudência rege o caminho da justiça. Ele é muito tênue, ele é muito justo. Então é difícil. E é um caminho reto. Está na Escritura que, passado tantos dias, Noé, para saber se a terra, soltou um corvo. E o corvo voou em círculos e voltou. Aí Noé não mandou mais o corvo. Mandou uma pomba. E a pomba encontrou terra. Por quê? Porque ela voou em linha reta. Ela não deu voltas na arca. Então essa linha reta, essa senda reta entre dois opostos é o caminho da justiça. É o caminho de todos aqueles que são prudentes. Prudente não é aquele que se resguarda. Ah, não posso fazer porque senão... Não. Prudente é aquele que tem as suas tendências ordenadas conforme a sabedoria. Então, o prudente, na hora que ele precisa ter coragem, ele se lança e tem coragem. Na hora que ele precisa se resguardar, ele se resguarda. Porque as tendências dele está ordenada conforme a sabedoria. Então, fica a reflexão de hoje para você seguir o caminho da justiça, para você ser prudente. Como? Fazendo esse gesto, fazendo uma promessa a Deus de sempre lutar por ele, lutar pela verdade, pelo bem e pelo belo. Em troca, ele te protegerá. Aí então você não se perderá nesse caminho reto, na justiça, entre dois opostos, no justo, no caminho estreito, que é o caminho da prudência. Bom, nos vemos no próximo vídeo e até breve.